Eu agora quero esclarecer para aqueles que estão chegando pela primeira vez, que eu vou pedir agora uma salva de palmas. Vocês só vão entender porque é a primeira vez, você chegaram há pouco tempo, mas eu queria pedir uma salva de palmas para vocês que estão já na 24ª semana e já fizeram as suas memórias. Então, para você, uma salva de palmas. Vocês são vencedores. Se eu puder dizer, tem uma frase que a gente diz assim: eu não sou um fracasso não, eu sou vitorioso. E vocês são vitoriosos, certo? Vocês estão chegando lá, faltam só 6, já chega, ok? Nossa decisão, página 255, decisão 7, 255, é a decisão sobre reparar. E o texto é: eu me disponho a reparar. Em Lucas 6,31 diz: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então nós vamos, o Espírito Santo vai falar, ok? Então tem alguns casos que a gente não faz reparação. No meu caso, eu fui orientado a isso, mas tem casos que não faz. Iniciando o processo de reparação. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração, pois verão a Deus. Chegou a hora de lidar com aquilo que você escreveu em suas memórias. Muitos guardam segredos a vida toda, no entanto, esconder essas verdades pode ter um alto preço. A perda do respeito próprio, de energia e escravidão diante de maus hábitos são alguns desses altos preços. Admitir e confessar esses segredos em voz alta tira o poder que eles têm sobre nós. Eles perdem sua força quando verbalizados. Autorizado pela minha esposa, quero contar uma história que aconteceu, provavelmente, acho que há uns 40 anos. Eu e minha esposa, a gente trabalhava na Caixa Federal em 2 agências diferentes. E um dia, minha esposa em casa, nós estávamos sentados conversando e ela falou assim: Conrado, eu quero te confessar uma tentação, não um pecado, mas uma tentação. Fulano de tal, que era o subgerente da outra agência, eu não sei porquê, mas ele está ficando meio bonito, não sei, né? As mulheres, estou vendo que está balançando a cabeça, ok, né? Tem alguém que de vez em quando, né, parece tal, né? Aí para os homens, tá? Eu gelei, mas fiquei firme, tá? Falei, ok, tal, que bom que você me confessou e tal. E nós oramos a respeito disso. Aí no dia seguinte, quando ela voltou, ela falou assim: Conrado, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Entrei na agência, olhei o fulano, ele estava fumando, e eu não gosto de quem fuma. Ele estava meio barrigudinho, com aqui aberto assim. Eu falei assim: aonde foi que eu achei aquele cara bonito? Esse é o ponto. Quando você confessa, o diabo perde todas as garras. Por isso que diz aqui, perde todas as forças quando eles são verbalizados. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você verbaliza os seus erros e segredos, você perderá a sensação de isolamento, perderá a relutância em perdoar, perderá sua arrogância e orgulho, perderá sua tendência de negar a verdade, ganhará a cura prometida por Deus na Bíblia, ganhará a liberdade completa e ganhará o apoio das pessoas. Quero pedir para o multimídia voltar lá no primeiro, perderá a sensação de isolamento. Consegue? E eu vou fazer um exercício com vocês, no sentido de você verbalizar isso. Ao verbalizar os seus erros e segredos, nós vamos falar eu.
eu perderei a sensação de isolamento. Você quer ler comigo então? Ok? Então vamos lá. Ao verbalizar seus erros e segredos, perderei a sensação de isolamento, perderei a relutância em perdoar, perderei a arrogância e orgulho, perderei a tendência de negar a verdade, ganharei a cura prometida por Deus na Bíblia, ganharei a liberdade completa e ganharei o apoio das pessoas. A partilha aproxima pessoas, e também quando você confessa, é levado a um outro nível de maturidade. Como disse John Maxwell, um homem deve ser grande o suficiente para admitir os seus erros, esperto demais para tirar proveito deles e forte bastante para corrigi-los. Muitos até admitem que erram, estão dispostos a reparar os seus erros e saírem da superficialidade e limitações emocionais, mas querem fazer isso de uma forma drástica. É como se estivesse andando de carro uma movimentada rodovia e resolvessem parar no meio dela. Hoje eu vim aqui na colina para assinar uns documentos e aproveitei, levei uma Marmitex para casa. Então, quando eu peguei a Dutra ali, eu estava indo para entrar lá naquela outra entrada, não nessa primeira aqui em frente ao shopping, logo depois do viaduto ali da Embraer. Então, eu me posicionei na segunda faixa, deixei essa livre para quem queria entrar, né? E para quem queria entrar ali em frente ao batalhão da Polícia Militar, todo mundo sabe onde é, né? Ok? Então eu estava aqui, quase em cima daquela entrada, um carro que estava à minha esquerda passou na minha frente, freando, passou lá e entrou para lá. Quase que aconteceu o acidente. Então, estou contando isso para você que aconteceu hoje, só para lembrar para você, não comece a fazer as reparações hoje não, espera um pouco, tá? É isso que está dizendo aqui. Você não pode parar no meio da rodovia para resolver seu problema, mas também não pode continuar como se nada tivesse acontecido. Reparação é exatamente isso. Logo depois de tomar consciência de que aconteceu algo errado na sua história, identifique pessoas que estão envolvidas no erro. Você vai ser orientado a fazer 2 listas, você já foi orientado a fazer 2 listas. Uma lista para perdoar e uma lista para pedir perdão. E aí vai ver a necessidade de reparação. O confidente é uma pessoa muito importante para te ajudar nesse processo. Aqui dão 2 exemplos de coisas que não devem ser feitas. Uma não deve ser feita, que é o exemplo que uma pessoa que teve namorados e teve relações antes, depois fez 30 semanas, reconheceu que defraudou, não pode ir lá, como o Cláudio sempre fala, bater na casa da pessoa lá, o marido atende e fala, eu queria fazer uma reparação com a sua esposa. Vai que ela não contou nada, né? Aqui, Cláudio, na igreja eu tenho uma experiência bastante interessante sobre isso. Dá tempo, né? Dá tempo, ok. Ele falou que assim pode, ok. Eu sou gestor, né, ajudo o pessoal do curso de noivos e faço as entrevistas para ver quem é que vai fazer o casamento deles. Uma coisa que o pastor Fabiano pediu para eu fazer. E normalmente eu pergunto para os noivos como que foi o curso, né, Família para Sempre Noivos. E uma jovem que veio recente para a nossa igreja, o casal tinha vindo recente para a nossa igreja, eles tinham tido relacionamentos com outros namorados antes deles. E tem uma aula que fala sobre as 3 dimensões do sexo, em que é recomendado que esse assunto seja falado no particular depois entre os 2. E aí eu pergunto assim, como é que foi o curso de noivos para você, né? Ela falou para mim assim, olha, libertador, libertador. Porque depois dessa aula, a gente confessou um para o outro
aquilo que nós tínhamos feito antes de nos conhecermos. E a gente ficou umas 2 ou 3 horas no estacionamento da colina brigando. E ficamos a semana inteira de bico. Semana inteira de bico. Quando foi chegando o dia da aula, eles tinham que decidir se eles iam continuar o curso de noivo ou não. Então eles se reuniram e ambos decidiram perdoar um ao outro. E daí ela me falou o seguinte: eu sei que se eu não tivesse confessado antes e eu ficasse sabendo depois, a Bíblia diz que eu tinha que perdoar, mas eu teria que perdoar por obrigação. Agora eu perdoei por amor a ele e ele me perdoou por amor. A grande diferença. E eu louvei a Deus pelo curso de noivos. Reflita. Você consegue assumir os seus erros com frequência? Página 258. O que fazer com as verdades descobertas na escrita de minhas memórias? Primeiro, confesse suas falhas, ressentimentos e pecados. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Você quer se tornar próspero? Admita que erro é erro e que você é culpado. A confissão é também necessária para a comunhão, pois nossos pecados erguem uma barreira entre nós e o Senhor, entre nós e a nossa missão, entre nós e as pessoas. Seus pecados arrancam você dos planos de Deus, que Deus preparou para que andássemos nela. Lembra que eu tive uma luta de 2 horas para confessar para o pastor Daniel e para a dona Meire que eu tinha falhado nas orientações deles? Eu não fiz nada contra o pastor Daniel, nem com a dona Meire. Por outras pessoas. Por que eu tive que confessar para eles? Porque Deus queria me dar uma vida próspera. Deus queria ter intimidade comigo. E isso faz a diferença. Foi isso que ele disse. Você decide. Você quer ser um pastor semelhante aos que fazem parte da nossa equipe, igual o pastor Cláudio que está aqui, né, que vocês conhecem bem, ou um pastor meia boca. Então eu digo para você, seus pecados arrancam de você os planos que Deus preparou para que andássemos nela. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Não perca mais nenhum minuto de sua vida fora dos planos de Deus para você. Reconheça, confesse e seus erros no tempo certo. Você conseguiu identificar fatos e pessoas que te feriram quando você escreveu suas memórias? Sim, não. Se sim, você vai fazer uma listinha dessas pessoas a quem você deve perdoar. Segundo, obedeça à orientação de Deus e preste contas. Romanos 14, 10 a 18 diz assim: portanto, você que julga o seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, você, eu, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia é muito rica quando o assunto é prestação de contas. Ninguém consegue viver de forma irresponsável se tiver consciência que um dia estará diante de Deus para um acerto final. Encontrar com um confidente
não é uma prática que deve ser vivida apenas durante o ciclo do 30 semanas. No ciclo você precisa ter um confidente, mas na vida você precisará ter um discipulador ou um amigo, que vai saber quem você é e que continuará a ajudar a você a vencer nessas áreas. Talvez vocês ainda não me conheçam muito, ou talvez conheçam, não sei, nunca, muita gente, não sei se você me conhece ou não, mas eu não fui sempre pastor da igreja. Eu trabalhei na Caixa e eu fui gerente da Caixa. Só depois que aposentei, que passei pelo concílio e tal, me tornei pastor da igreja. E trabalhar na Caixa, na época do cruzado, dessas reformas assim, é meio complicado. Então, você chega em casa, assim como você chega bem cansado. E o que eu fazia? Sentava no sofá, ligava a televisão e ficava assistindo televisão. Eu confesso que perdi a adolescência da minha filha em frente à televisão. Essa é uma dificuldade que eu tenho com televisão. Perdoe aí. Ok, está tranquilo, né? Ok. Mas é uma dificuldade minha. Só que você vai indo, brincando, né, frente à televisão, e você começa a procurar canais. E eu comecei a achar alguns canais pornográficos. E comecei a assistir filmes pornográficos. Nós tivemos nessa sexta e nesse sábado, aqui o Living Hope, que explicou que quando você entra na pornografia para os homens, ou as mulheres, quando entra nas fantasias, você cria na sua mente caminhos em que os seus pensamentos vão direto para lá. E o fato de eu estar assistindo filmes pornográficos me incomodou. Graças a Deus que o Espírito Santo me incomodou. E aí eu falei assim, e aí, como é que eu vou vencer? E aí fui ministrado no sentido de procurar um amigo verdadeiro e pedir ajuda dele. Eu tenho um amigo, estava calculando quando eu vim para cá, ele é meu amigo já há 45 anos. É Ronaldo, lá do Mercadinho Piratininga. Talvez algum de vocês conhece, ele é membro aqui da igreja. A gente, faculdade. Aí eu procurei o Ronaldo, falei, Ronaldo, eu estou com isso e tal, não sei o quê. Eu queria pedir para você que a gente almoçasse toda quinta-feira e você olhasse nos meus olhos e perguntasse, você está assistindo um filme pornográfico? Você está traindo a Márcia? Até hoje ele tem liberdade, de vez em quando a gente almoça, ele tem liberdade de perguntar, olhando nos meus olhos, você está traindo a Márcia? Tudo bem? Tudo bem. Ok? Ok. Quinta-feira que vem? Quinta-feira que vem. Uma pergunta para vocês. Vamos ver, vou fazer uma enquete aqui. Quantas vezes eu tive que confessar para o Ronaldo que eu assisti filme pornográfico? Vamos lá. Quem acha que eu tive que confessar 10 vezes? Mais? Calma, pessoal. Quantos acham que eu não precisei confessar nenhuma vez? Vocês estão certos. O simples fato de eu ter que prestar conta para o Ronaldo toda quinta-feira. Então, o que diz aqui, ó, no ciclo você precisará ter um confidente, mas na vida você vai precisar ter um Ronaldo. Alguém de muita confiança, alguém que possa cobrar você, a quem você vai poder prestar conta. Porque quando você for prestar conta lá em cima, né, assim cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Ele vai falar assim, não precisa me contar nada, o Ronaldo já contou tudo, pode ficar tranquilo. Brincadeira. Você se compromete a fazer as reparações necessárias. No final, depois dos apelos, eu vou fazer um apelo para você se comprometer a isso. 3. Entenda que não há mais culpa para quem está em Cristo.
Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por vezes a tendência é recordar uma vida pecaminosa que vivíamos antes de Cristo. Isso não faz sentido frente à vida cristã vitoriosa que Deus quer que nós tenhamos. Lembre-se que aquele que vai a Cristo através da fé é transformado em uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, as lembranças e as culpas dos pecados passados podem e devem ser entregues a Cristo. E em Jesus tem uma vida nova para você agora. Se livrar da culpa, restaurar sua confiança, seus relacionamentos, permitem sair do seu modo de viver olhando pelo retrovisor e o mantém olhando que o mantém olhando para trás, criticando a si mesmo e os outros pelo qual passou. Quero fazer uma declaração para você que escreveu as suas memórias. Agora, alguns já até leram para os seus confidentes, ou então vocês vão ler para os seus confidentes. Eu quero declarar na sua vida que o seu passado não o controla mais, não a controla mais. Ao você escrever as suas memórias, ao você ler, ao você confessar, toda a culpa Cristo já levou. Toda a culpa. Você não é mais prisioneiro do seu passado. Você não é mais prisioneiro do seu retrovisor. Você tem um grande futuro pela frente com Jesus. Agarre-se a essa promessa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você quer repetir comigo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Você carrega a reflexão, né? Você carrega alguma culpa? Se você carrega, essa é a sua listinha de quem você vai pedir perdão. Quais as mudanças positivas você receberá ao confessar os seus pecados? Você será capaz de enfrentar a verdade de frente. Salmo 32:5 diz: reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, Davi dizendo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoastes a culpa do meu pecado. Os segredos fazem adoecer. Uma das coisas que a gente percebe quando você vai ensinar as crianças, né, como se defender de abuso infantil, é dizer assim, se alguém chegar para você e falar assim, ó, esse é o nosso segredo, você vem contar para a mamãe e para o papai. Por quê? Porque é assim que as coisas acontecem. Então você também, os segredos fazem você adoecer. Quando você compartilha os segredos mais profundos, dividimos a dor e a vergonha. Você começará a construir autoestima saudável que não é mais baseada nos padrões do mundo, mas nas verdades de Cristo. Nunca mais será preciso olhar para baixo quando você contar sua história. Não haverá mais vergonha de entrar em nenhum lugar. Você está livre para viver sua vida na luz. Lembra quando eu comecei meu testemunho, eu disse assim que eu me identifico e me orgulho e tenho um prazer muito grande em ouvir os testemunhos daqueles que vêm aqui à frente? Por causa disso, são vencedores. Eles já podem confessar diante de tanta gente algo que Cristo já limpou. Já é uma coisa que é um testemunho apenas para contribuir para o nosso crescimento. Quais mudanças positivas você receberá ao confessar os seus pecados? Parar de culpar e julgar as outras pessoas. Mateus 7, 3-5 diz assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A verdade é que você não encontrará paz e serenidade culpando os outros. Eu tenho 67 anos e na minha vida eu já aprendi um pouco de discernimento, talvez não, ajudado pelo Espírito Santo. Quando eu encontro alguém falando muito mal do erro de uma outra pessoa, entra uma minhoquinha na minha mente, e ele tem problema com isso. Não sei, eu vi que algumas pessoas fizeram assim. Quando alguém condena muito, é porque ele não tem alguma coisa não resolvida nessa área. É isso que está dizendo. Alguém que passou uma vida olhando ao redor, procurando formas para justificar os seus erros. Olha, todo mundo, você viu aqui? Se pautando nos erros dos outros, terá que se esforçar muito, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, para remodelar sua forma de ver as pessoas. Reflita. Você tem julgado ou atribuído culpa aos outros pelos seus erros? Quais mudanças positivas você receberá ao confessar os seus pecados? Aceitará o perdão definitivo de Deus. Colossenses 2, 13 e 14 diz que Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu e pregou lá na cruz. Somos completamente perdoados por Deus. Aceitar isso e viver livre é não precisar mais de desculpas, de justificativas, e saber exatamente quem somos e a quem pertencemos. Vamos ler juntos? Somos filhos amados de Deus. Uma vez que você aceitou o perdão de Deus, pode olhar as pessoas de frente, não por arrogância, mas por liberdade. Jesus o reconciliou com Deus, e com isso as suas ações devem estar sobre uma nova luz. Você pode ter convicção que está pronto para encontrar a humildade para partilhar as suas falhas. O apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para quem confessamos? Devemos fazê-lo a Jesus ou às pessoas? Precisamos confessar a ambos, como a Bíblia nos ensina. A confissão deve ocorrer num ambiente seguro, marcado pelo amor incondicional, mas precisa acontecer. Mais uma vez o Ministério da Saúde adverte: não faça isso muito rápido, espere o seu confidente, espere Deus avisando você para fazer essas confissões, essas reparações, mas é necessário. Experimente a convicção da sua condição de pecador através do trabalho do Espírito Santo em sua vida. É extremamente necessário para uma caminhada de qualidade com Deus. A convicção do erro é uma dádiva do Pai, pois o levará a ouvir a sua voz. Não cometa deslize de deixar que isso o condene. Deixe que a sua convicção o eleve a um novo nível em Deus. Não resista a esse processo. Receba-o. Ele é repleto de amor. Para os grupos de partilha, a pergunta facilitadora é: quais os pecados você identificou em sua vida que acha difíceis de serem perdoados? Mas, para terminar, eu quero talvez colocar para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, ou você que já tem vindo a primeira vez, mas que sente que no seu coração falta algo
para você ter essa intimidade com Deus. O que falta é Jesus como seu Senhor e Salvador. Então quero dar um momento para você aceitá-lo como seu Salvador. Algum tempo, acho que não faz um mês atrás, a minha sogra veio a falecer e ela ficou uma semana na UTI, lá no Vivale. E quando eu estava lá visitando ela, uma irmã da nossa igreja, que muito amiga nossa de infância, disse que meu irmão está na UTI também e ele também não vai. E esse irmão foi um jovem, ele frequentou a nossa igreja no passado, quando ele era adolescente, mas depois saiu, nunca mais voltou. Na verdade, ele desacreditou de Deus. Só que a pedido dessa irmã, eu fui lá na UTI e encontrei ele, falando assim: ô fulano e tal. Ele estava mal, né? Quem vai em UTI sabe que os remédios deixam a pessoa meio assim. Mas ele me reconheceu, e aí eu falei: ô fulano, e aí, você não quer voltar para Jesus? Quero. Então, repita uma oração. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu entendo que o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados. E eu o aceito como meu Salvador. Ele repetiu essa sentença e ele, que estava bastante agitado antes, dormiu. E essa nossa irmã estava chorando, porque ele aceitou Jesus, e a terça-feira retrasada eu fui no enterro dele. Você que veio hoje aqui talvez pela primeira vez, você que não aceitou Jesus como Salvador, aproveite esse tempo para aceitar Jesus, porque talvez eu não te encontre na UTI e você não tenha outra chance de aceitar Jesus como Salvador. Você que já conhece a Jesus como Salvador, esteja orando, baixe a sua cabeça, os seus olhos, feche os seus olhos. Você que não tem Jesus como Salvador e quer repetir essa oração que eu repeti lá na UTI, repita comigo, no seu coração: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu também sei que Jesus Cristo morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados, e eu o aceito como meu Salvador, e Ele se tornará o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Continue orando. Se alguém fez essa oração aqui pela primeira vez de coração, eu gostaria de abençoar você. Levante uma das suas mãos como um sinal que a partir desse momento você já pertence a Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão até que eu veja. Não queremos constranger você, está todo mundo de cabeça baixa, orando, está orando por você. Aceita Jesus como seu Salvador. Mais alguém? Alguém que veio aqui e já conheceu a Jesus, como esse rapaz que eu encontrei lá na UTI. Mas agora você quer voltar para os caminhos do Senhor, ainda em tempo de ter uma vida produtiva para o Senhor. Você que quer voltar para o Senhor, você já aceitou Jesus, mas estava desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor, da mesma forma, levante uma das mãos para que eu possa ver e abençoar a sua vida. Que Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Que Deus abençoe. Mais alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Você está no lugar certo. O 30 semanas vai fazer com que você tenha uma vida frutífera para o Senhor. Enquanto você viver nesse mundo, vai ser só bênção. Mas você precisa voltar para o Senhor.
Ele te chama nessa noite. Mais alguém? E o terceiro convite é você que já aceitou a Jesus, mas ainda não firmou aquele compromisso que é através do batismo. Você quer aceitar e se batizar? Levante uma das suas mãos. Deus abençoe a sua decisão. Mais alguém? Mais alguém? Você que aceitou a Jesus, você que se reconciliou, você que aceita o batismo, em frente à sua cadeira há um cartão de decisão semelhante a esse, que eu gostaria que você preenchesse e entregasse para um dos nossos voluntários. Pode ser para alguém lá do seu grupo de apoio, onde você vai estar, mas nós gostaríamos de conhecer você. E fica tranquilo, a gente não compartilha desses dados com ninguém, é só para nós, para que possamos acompanhar você. E agora eu tenho uma quarta decisão que o pastor Cláudio me autorizou, e passei um pouquinho. Eu queria dizer para você que Deus ama muito você, porque quando eu estava me preparando para a lição para a mensagem de hoje, já faz alguns dias que eu estou orando, e eu gosto muito de ler devocional, muito. Bom dia Santo Espírito, bom dia Jesus, tudo para Ele e tal. E tem uma que eu recebo chamado Pão Diário. Pão Diário. E o de hoje tem a ver com o próximo desafio que eu vou fazer, que é para você que escreveu as suas memórias, e eu vou fazer um desafio para você. Quem escreve é um nome bem difícil, Xochitl Dixon, tá? Quando eu era criança, convidei uma amiga para irmos numa loja de presentes perto de casa. Ela colocou uma caixa de giz de cera em meu bolso e me fez sair da loja sem pagar. A culpa me corroeu por uma semana até eu contar para minha mãe. Minha confissão se misturou com as minhas lágrimas. Triste por não resistir a ela, devolvi os itens roubados. Pedi desculpas e prometi nunca mais roubar. O proprietário me disse para nunca mais voltar na loja. Mas mamãe me perdoou e me assegurou que eu tinha feito o melhor para reparar o erro. E dormi muito bem naquela noite. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Não podemos escolher as consequências do nosso pecado e controlar as reações das pessoas ao quem confessarmos e buscarmos o perdão, mas o Senhor nos capacita para desfrutar da liberdade da escravidão do pecado, da paz através da confissão, à medida que Ele confirma que a nossa culpa se foi para sempre, e você poderá dormir de noite. Quando Deus perdoa, nossa culpa se acaba. Então, o quarto convite que eu quero fazer é para aqueles que são vitoriosos, escreveram as suas memórias e agora começam a caminhada da reparação. Lembrando bem que ainda tem 2 mensagens. Calma, calma, tá? Calma. Mas vocês querem nessa noite decidir seguir as orientações do Espírito Santo para fazer as reparações. Que você fique de pé, que eu quero orar abençoando a sua vida. Pai, os teus filhos estão aqui recebendo do Senhor o que esta mensagem nos traz, ó Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio que eu tive de dar o meu testemunho de como o Senhor cuidou de mim desde a minha infância, cada ferramenta que esta igreja maravilhosa tem para nos conduzir, ó Pai, a uma vida totalmente livre diante do Senhor, sem culpa, sabendo, ó Pai, que na cruz estão os nossos pecados perdoados e nós não temos nada, ó Pai, a nos envergonhar, porque Cristo é o nosso libertador e o nosso advogado. Eu te louvo, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui de pé, porque decide hoje, nessa noite,
na medida que o Teu Santo Espírito os orientar a fazer os pedidos de perdão, fazer as reparações, a perdoar, porque eles entendem, ó Pai, que esta é a Tua vontade para uma vida plena que o Senhor nos oferece. Eu, como ministro do Evangelho, os abençoo para que eles possam ficar firmes nessa decisão e termos essa vida gloriosa que o Senhor sempre nos promete, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e receba essa liberdade do Senhor Jesus.